Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, né? A gente começa com geografia aqui na página 62, a população do município. O Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão público responsável pela coleta e análise dos dados e informações sobre a população brasileira. De acordo com o IBGE, que é essa sigla que nós falamos agora, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, a população do município de Paraisópolis, em Minas Gerais, era de 19.379 habitantes. A tabela a seguir apresenta a quantidade de pessoas do município que morava em áreas urbanas e áreas rurais naquele ano, no ano de 2010. Porque o censo, que a contagem da população é feita de 10 em 10 anos. Então, essa aqui foi feita em 2010. Aqui está a tabela, né? Título da tabela: Paraisópolis, população 2010. A área, que é a área urbana, que é a parte da cidade, a rural, que é a parte do campo, né? Então, a área urbana, 16.058 pessoas, e aqui na área rural, 3.321 pessoas, onde deu os 19.379. Fonte dos dados, né? Toda tabela, todo gráfico, né? Todo mapa tem a fonte. Então, tá aqui, IBGE Cidades, tá? E aí, essas informações podem ser representadas em um gráfico. Ó, 0 a 20, né? Então, como tem 19 mil ao todo, mais a parte da cidade, 16 mil, né? Então, 0 a 15 e mais um pouquinho, que são os 16.058, a população, né? E a parte rural, que está enlaranjado, 3 mil, ó, que varia de 0 a 5, ó. Mais um pouquinho perto dos 5, ó, variando de 0 a 3.321 pessoas. Então, a fonte do gráfico: fonte IBGE Cidades, título Paraisópolis, população 2010, o mesmo título da tabela. Então, aqui no livro fala para a gente consultar o mapa da página 52, as áreas rural e urbana de Paraisópolis. Depois observe no gráfico acima a representação das populações urbana e rural. No município de Paraisópolis, a área urbana é menor do que a área rural, mas há mais habitantes na área urbana. Então, nós temos mais habitantes na cidade, se bem que a área urbana de Paraisópolis, a área mesmo, o local, é menor, né? Por que que isso acontece? Vamos ver lá. Então, vamos voltar na página 52 e dar uma olhadinha. Por que que ele está pedindo a página 52 para a gente relembrar? Para a gente visualizar a área de Paraisópolis, tá vendo? Então, aqui está a área do município de Paraisópolis. Campo, a área do campo é bem maior que essa de laranjado. E a área verdinha, a área de conservação ambiental, que por lei todo município deve ter, né? E a parte da cidade, tá vendo? Então, vamos pensar juntos aqui. Por que que isso acontece da área da cidade ser menor, mas ter maior concentração de pessoas? O que que você acha que acontece? Pode ser pela situação de emprego, condições para moradia. Então, você vai colocar aqui, possivelmente, né? Porque a área rural a gente tem que se deslocar para trabalhar, a mão de obra é menos hoje em dia diante de tantos maquinários e tecnologias, né, gente? Então, a área da cidade se concentra a maior parte do comércio e dos serviços. Então, possivelmente, né, a população, no caso ali em Paraisópolis, se concentra mais na cidade, ok? Aqui na página 63, a gente vai falar que é o viver em outro lugar. Leila e Fernando são irmãos e nasceram em municípios diferentes. Leila nasceu em Torres, no estado do Rio Grande do Sul, aqui ó, lá no sul do país, quando os pais ali moravam. A mãe de Leila recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família emigrou do Rio Grande do Sul. Então, a palavrinha emigrou, vamos prestar bastante atenção.
A morada da família passou a ser o município de São Luís, no estado do Maranhão. Então foi um deslocamento, né? Porque o nosso país é muito grande. Olha, ela atravessou todo o país. Ó, aqui no sul, ela foi trabalhar no Nordeste, né? Então, a moradia da família passou a ser no município de São Luís, no estado do Maranhão. Portanto, dizemos que a família se tornou imigrante no Maranhão. Fernando nasceu 2 anos após a mudança da família. Então, muitas pessoas podem, como a família de Leila, se mudar para o município para estudar, trabalhar ou buscar tratamentos médicos, entre outras melhores condições de vida. Chamamos esse movimento de pessoas de movimento migratório ou migração. Eu não entrei em detalhe com vocês do emigrar e do imigrante ou imigrar, por quê? Porque vamos falar do movimento das pessoas dentro do próprio país. Esse movimento das pessoas dentro do próprio país, nós chamamos de movimento migratório ou migração. Vamos aprender essa etapa para depois eu falar das outras situações. Então, quando a gente recebe proposta de trabalho para outro estado, ou para um estado mais distante, ou, por exemplo, se nós estivermos aqui em Goiás, aqui no centro, e, por exemplo, o professor tiver uma proposta de trabalho no sul, então o deslocamento é muito grande. Ou se a gente tiver uma proposta de trabalho no norte, no estado do Amazonas, pelo país ser muito grande, então é um movimento migratório dentro do próprio país. Mesmo que esse movimento aconteça da cidade para o campo ou do campo para a cidade, é também um movimento migratório. Nós chamamos isso de migração. Aí aqui está explicando que emigrar, com E, é deixar o seu lugar de origem, como seu município, estado ou país, para viver em outro. Por exemplo, nós saímos do Brasil e vamos morar na Itália. Eu estou emigrando, eu estou deixando meu país e indo para outro país. E aqui no caso, a Leila e o Fernando e a mãe deles deixaram o lugar de origem dela e foram para o estado do Maranhão, lá na cidade de São Luís, na capital. Então, por isso que o livro falou que a família emigrou, né? Então, aqui, ó, a mãe de Leila recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família toda emigrou do Rio Grande do Sul, que era o local de origem deles. Mas vamos pensar o emigrar de país para país. Por exemplo, eu recebo uma proposta de trabalho no Chile. Então, eu vou emigrar, eu vou sair do Brasil para trabalhar no Chile. Recebo uma proposta para trabalhar numa escola no Chile. Então, é isso. Agora, o imigrante é quem chega para viver em outro local, como outro município, estado ou país. O caso dos imigrantes, por exemplo, com o fim da escravidão no Brasil, os estrangeiros fugindo das guerras, fugindo da fome, fugindo de doenças e buscando emprego, eles vieram para o Brasil. Por isso que o Brasil tem muitos segmentos de imigrantes. Então, o imigrante é aquele que sai do seu país, lá onde ele está, e vem viver aqui no Brasil. No caso, o imigrante é quem sai do seu próprio país e vem viver aqui. É o movimento de fora para o nosso país aqui, o Brasil. Então, nós falamos imigrante. Então, nós temos imigrantes italianos, nós temos imigrantes alemães, nós temos imigrantes japoneses, certo? Então, e esse papel, esse movimento de países de fora para o Brasil, imigração, né? Agora, emigrar, eu deixo o nosso país e vou para outro. Aqui no caso o livro falou de emigrar porque o estado de origem da mãe da Leila e do Fernando era aqui no Rio Grande do Sul. Mas o movimento interno, qual é o nome? Migração. Mesmo que seja um movimento em que eu saia da fazenda, da área rural para a cidade, ou se eu me mudo da cidade para a fazenda. É um movimento migratório ou migração, tá?
Agora, vocês vão responder aqui. E você e sua família já mudaram de município? Converse com os colegas e com o professor. Então, você vai falar aqui se sim, se já mudou, se você já teve algum movimento assim. Você vai colocar se sim ou se não, tá? A pesquisa, a gente precisa acionar outras pessoas, a gente não vai fazer, certo? Então, não precisa fazer. Página 64, sim, nós já teremos um complemento aqui do conteúdo e faremos a tarefinha. No Brasil, no decorrer do século XX, houve um aumento do ritmo de migração da população rural para as áreas urbanas, e foi durante essa década de 1960 que a maioria da população brasileira passou a morar em cidades. Observe o gráfico. Então, título do gráfico: Brasil, população rural e urbana, o movimento de 1940 até 2010. Em 1940, o que está de lilás, população rural, bem mais do que o pedacinho verde, que é a população urbana, a população da cidade. Então, ó, de 0 a 70, ó, quase 70, uns 68, e de 68 a 100, ó, a população urbana. Em 1960, olha aqui, já houve diferença, já caiu o total de população rural e aumentou a população na cidade, aumentou mais ou menos de uns 52 até 100. Isso a gente fala em percentual, né? Agora, em 1970, aumentou mais ainda a população na cidade, aumentou de, vamos ver aqui, 45 mais ou menos até 100, olha só. E foi diminuindo a população na cidade, na fazenda. Aqui em 2010, muita baixa na quantidade de gente na fazenda, ó, na área rural. Então, nós temos aqui de 10, mais ou menos 15 por cento, e o restante todinho de 15 até 100 totalmente na cidade. Isso devido ao quê? As tecnologias, as inovações também na área agrícola, né? Os maquinários para plantação, para o preparo do solo, para colheita. Isso contribuiu muito também para a saída das pessoas da fazenda, em que a mão de obra diminui com o aumento das tecnologias. Então, precisa-se de menos pessoas para trabalhar. Então, é isso que ocorre. E uma busca também por uma melhora de vida em termos de saúde, em termos de salário, né? Então, acontece. Então, aqui, ó, elaborado com base no IBGE, dados históricos dos censos, população residente, por situação do domicílio e por sexo. Então, aí aqui foi o tempo da pesquisa, né? Então, e tá ali também no título, mas aqui de 1940 a 1996, ó. E IBGE é o Censo Demográfico de 2010. Então, é um gráfico que tem toda essa comparação. Sempre mostra o acesso aqui, ó, quando que foi feito o acesso, porque muitas das vezes acontece que o site é desativado, mas aqui no caso é um site do governo, né? Sempre os dados estão lá no banco de dados. Agora, leia o texto a seguir. Ele descreve como parte da população brasileira que morava no campo, que migrou para a cidade, tá vendo? É o processo migratório após a década de 60. Então, ele vem falando e confirmando o que a gente viu através de dados matemáticos aqui, tá? Até a década de 60, a população rural era a maioria. Depois disso, houve a mecanização das atividades no campo, ou seja, a substituição do trabalho das pessoas pelo das máquinas, o que fez com que os trabalhadores perdessem seus empregos e procurassem trabalho nas cidades. Então, além de a substituição pelas máquinas, né, a pessoa perde o emprego, né? Com isso, aumentou o número de pessoas nas cidades e diminuiu no campo. Todos nós, morando ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos, matérias-primas, água, energia, entre outras coisas. Matérias-primas, né, gente? Tudo aquilo que nós retiramos da natureza, né? Por exemplo, a matéria-prima do pneu, dos brinquedos de borracha, por exemplo, o látex. Então, assim, só para a gente associar o que é a matéria-prima. Todo chocolate, chocolatado em pó que a gente põe no leite, com a matéria-prima, o cacau. Então, é um texto. Vida no campo, São Paulo,
da editora DCL, que foi publicada em 2002, está na página 4. Onde morava a maior parte da população brasileira até 1960. Então, além de vocês confirmarem no texto, vocês vão ver no gráfico, né? Mas aqui o texto vem detalhando bem melhor, né? Vem detalhando os porquês, né, dessa movimentação para a cidade. Então, aqui você vai responder. Na página 65, depois de 1960, onde passou a morar a maior parte da população brasileira? Aí você vai colocar, tá tranquilo, né? Que mudanças ocorreu no local onde eles moravam? O que eles buscavam em outros locais do território brasileiro, né? Então, na movimentação da fazenda para a cidade, né? O que ocorreu lá? E o que eles buscavam, certo? Copia a frase do texto que indica a relação de dependência que existe entre áreas urbana e rural. Então, qual a dependência que nós temos, que moramos na cidade, da área urbana, né? Independente se a gente mora na fazenda ou na cidade, a gente precisa do campo. Aí você vai relatar essa frase aqui, tá? Em sua opinião, por que a mecanização do trabalho do campo contribuiu para o processo migratório do campo para as cidades? Então, você vai contar aqui para nós, que diante do texto ele detalhou bem, né? Compare os gráficos e indique em que ano aparecem pela primeira vez os dados que mostram que a maioria da população brasileira passou a morar em áreas urbanas. A área urbana é a cidade. Então, em que parte ali do gráfico, em que ano que a maioria da população brasileira passou a morar, né, em áreas urbanas? Tem um ano que praticamente a maior parte, né, uma parte assim, 80, se for uma comparação de 100 pessoas, 80 pessoas para a cidade e 20 para o campo, né? Então, você vai olhar aqui no gráfico da página 64 e vai falar. Aqui já mostra, né, no livro aqui a imagem das pessoas, né, se deslocando. Que área é essa? É o campo, né, uma fazenda. Então, eles estão de mudança, né? Mas a nossa vida é todo um movimento. A gente tem que buscar o que é melhor, né? E, no caso, as tecnologias, as mecanizações, os maquinários vão interferir também para que isso ocorra. Então, é até aqui um bom momento de estudo, uma boa aula. Qualquer coisa, me chama em particular.